O artilheiro do Campeonato Brasileiro poderia ter jogado no Inter e não jogou porque o Inter impôs uma condição que ele não aceitou. Eu vou te contar essa história nesse vídeo, espera a vinheta e vem comigo. Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Já te inscreve, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu vou te contar uma história que o Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileiro, poderia ter jogado no Inter e não jogou porque o Inter impôs uma condição que ele não aceitou. Espera só, antes você vai ficar sabendo como é bom dar uma brincada na KTO. Acesse kto.com, cria tua conta, usa o código Marinho, garante 20% de bônus, porque lá tem tudo que é esporte para você apostar e botar aquela grana no bolso. Pode apostar com NBA, com futebol, até com roleta, com cassino, com joguinho de computador, com tudo, meu velho. Acesse então kto.com e agora bora falar do Inter. Essa história aconteceu em 2014 e ela envolve Tiquinho Soares, o artilheiro do Brasileirão pelo Botafogo com 6 gols, e o Internacional. Eu vou tentar te explicar com bastante calma porque vai ser fácil de entender. O Tiquinho Soares é um jogador que veio do Nordeste, rodou por vários times antes de conseguir se firmar no cenário do futebol. Nacionalmente mesmo, ele veio se firmar só agora. Muita gente não sabe, ou pouca gente sabe, o que vem a dar no mesmo, que Tiquinho Soares passou pelo futebol do Rio Grande do Sul. Ele atuou principalmente no Veranópolis e no Pelotas. O Veranópolis, inclusive, foi o time em que ele foi melhor. Ele fez um campeonato gaúcho e um começo de Série D em 2014 pelo Veranópolis. Marcou 4 gols no gauchão. No ano anterior, ele tinha jogado no Cerâmica, também aqui no Rio Grande do Sul. Mas onde é que o Internacional entra nessa história é o assunto nesse vídeo e que eu vou te contar agora. Depois de ter feito esse gauchão que eu te citei bom pelo Veranópolis, o Tiquinho Soares estava sendo oferecido pelo staff dele para alguns clubes. Ele pertencia ainda a um time chamado CSP, Centro Esportivo Paraibano, que estava emprestando o Tiquinho Soares no objetivo de vender ele e conseguir uma grana, evidentemente. Naquela época ele nem era chamado de Tiquinho, ele era só Soares, né? Ele não tinha esse apelido curioso que ele veio a ganhar depois que foi para Portugal. Por enquanto, na carreira dele, ele tinha passagens por vários clubes e tinha feito um bom campeonato gaúcho. Nessa de oferecer o Tiquinho Soares para alguns clubes, esse staff dele da época chegou ao Internacional com o nome do Tiquinho Soares. O Inter avaliou e impôs a condição que eu te conto agora. O Soares na época tinha 23 anos. O ano era 2014. E o Internacional afirmou o seguinte: bom, a gente até aceita receber esse jogador aqui no Inter, mas para ele ficar, ele tem que fazer tipo um período de testes, um momento, alguns meses aí para ver se ele tem condições ou não de integrar o elenco do Internacional. Nisso, o staff do jogador respondeu que não aceita, porque afinal ele não é mais jogador de base. Ele tinha acabado de completar 23 anos, era um atleta profissional e que para permanecer precisaria ser emprestado ou depois vendido. Um empréstimo com cláusula de compra foi o que ofereceu o staff do jogador. O Inter não aceitou, não quis pegar o Tiquinho Soares emprestado em 2014 para depois permanecer ou não com ele. E ali os caminhos de Internacional e Soares não se cruzaram mais. O Inter queria que ele fizesse esse período de testes, o staff do jogador não aceitou e ainda naquele ano levou o atleta para Portugal. Lá em Portugal ele começou a fazer um sucesso absurdo. Passou por Nacional, passou por alguns clubes menores e explodiu mesmo no Porto. Ele foi inclusive contratado pelo Porto como substituto do Hulk, que tinha saído do Porto e ido trilhar sua carreira no restante da Europa. Fez muitos gols pelo Porto, foi titular durante boa parte da trajetória dele por lá, virou Tiquinho Soares antes até de chegar na equipe do Porto, né? E depois passou pelo futebol da Grécia, o futebol da China e voltou ao Brasil para atuar no Botafogo.
Quando ele foi voltar ao Brasil, mais uma vez ele chegou próximo a namorar com o Internacional. E eu vou te falar isso agora no fim do vídeo. Quando o Tiquinho Soares foi retornar ao Brasil, houve o mesmo processo de clubes pesquisando sobre ele, sondagens, questões financeiras, vai caber, não vai caber e tal. Nesse momento ele já era um jogador bem mais valorizado, como é hoje, salário alto, um cara renomado que veio da Europa e tal, apesar de não ser tão conhecido assim no Brasil até então. Mas nesse meio tempo, nesse retorno dele ao Brasil, quando ele fechou com o Botafogo, o Inter até buscou algumas informações, mas não conseguiu daqui a pouco encontrar uma maneira financeira, um jogo de cintura ali, um espicha aqui, pega ali e tal, para firmar essa contratação, essa proposta oficial pelo Tiquinho, e a gente sabe bem que ele tomou o rumo do Botafogo, que é uma SAF que financeiramente é mais forte, é mais potente, é um clube de um dono que tem vários outros clubes, enfim, não houve esse acordo com o Internacional. Então, em 2 momentos, o artilheiro do Brasileirão quase vestiu a camisa do Inter, mas acabou numa vez não fechando por uma imposição do clube e na outra vez por um desacerto financeiro. Clica no vídeo que aparecer na tua tela, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!